A digitação desse trabalho, ela foi feita a partir do resumo. Então, agora nós vamos precisar abrir algumas páginas vazias aqui para nós fazermos a parte de finalização mesmo dessa formatação. Então, eu preciso criar, no caso aqui eu tenho algumas figuras, então eu tenho que criar a lista de figuras, eu vou precisar criar o sumário automático, eu vou precisar criar a capa e a contracapa. Então, eu não tenho essas páginas em aberto ali para eu poder trabalhar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir algumas páginas vazias aqui para poder depois, na sequência, eu já vou trabalhando com vocês a criação de cada um desses itens. Eu vou clicar no início da palavra resumo, porque eu quero uma página acima. Eu vou abrir a folha para a página aqui para criar a capa e para criar a folha de rosto. Então, eu vou clicar sempre, quando eu quero uma página para cima, eu clico no início da página. Quando eu quero uma página abaixo, eu clico lá no finalzinho da página, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu cliquei antes do resumo, vou pressionar a tecla Ctrl, Enter, ele já abre uma página vazia ali em cima. Vou clicar lá na página vazia agora e vou dar mais um Ctrl Enter. Então, já tenho mais uma página vazia. Então, eu vou escrever aqui só para nós nos localizarmos. Ó, aqui vai ser a nossa capa, que nós vamos criar junto depois. Aqui vai ser a nossa folha de rosto. Aí, na sequência da folha de rosto, depois eu já tenho o resumo, que já está correto aqui. Falta só nós fazermos a formatação dele. E depois do resumo, eu tenho a lista de ilustrações que nós vamos precisar aqui. Eu vou dar um Ctrl Enter ó, no final para poder abrir uma lista, um espaço vazio. Então, lista de ilustrações. E depois da lista de ilustrações aqui, antes ainda da nossa introdução, eu preciso de uma folha vazia também. Então, mais um Ctrl Enter para poder fazer o meu sumário. Então, essa vai ser a estrutura aqui final depois do nosso trabalho. Eu vou ter capa, eu vou ter aqui a folha de rosto, aí o nosso sumário já está digitado, só falta formatar. Aí eu vou ter aqui a lista de ilustrações, que é o que nós vamos fazer agora. E depois eu vou ter o sumário, que nós vamos criar ele num próximo vídeo. Então, como que eu crio essa lista de ilustrações? Eu vou rolar mais abaixo aqui um pouquinho, até chegar aqui em uma figura. Cheguei aqui. Então, quando você vai trabalhar com figuras, né, quando você vai trabalhar com a apresentação de figuras, ela também tem uma estrutura que precisa ser seguida. Eu vou até dar um delete aqui, ó, eu vou mostrar aqui o meu pi para vocês verem. Eu tenho 2 Enter aqui, entre a palavra figura 1, ali o título da figura e a própria figura, então está um espaço desnecessário ali. E aí, aqui embaixo, eu tenho que ter a fonte. Vou habilitar lá, desabilitar de novo, ó. Então, eu tenho que ter o título dessa figura e eu tenho que ter a fonte de onde ela foi tirada. Aqui eu coloquei, né, só o aluno que fez ali, essa figura não tem a ver com esse texto aqui, eu coloquei só para a gente entender como que faz essa formatação, porque nem todo trabalho vai ter figura, mas se tiver, nós temos que seguir essa sequência aqui também. Tanto figura quanto tabela, tá? Eu vou fazer com vocês com figura, mas a regra é a mesma para tabela, a regra é a mesma se você tiver uma planilha aqui dentro, tá bom? Então, é tudo a mesma regra. A fonte, ela tem que estar escrito a palavra fonte, e aqui é de onde você tirou, tá? Então, aqui está só como imagens do Google, mas às vezes vem o endereço, vem o nome de autor, enfim, tem que estar de onde veio, né, de onde você tirou essa imagem. E esse texto aqui, ele também é num tamanho um pouquinho menor, ele vai ser listado aqui embaixo no tamanho 10. Isso para todas as figuras que vocês tiverem. E aí, aqui, essa parte onde está escrito figura 1, eu preciso automatizar isso daqui para quando eu gerar a minha lista, ele já me mostrar em qual página isso aqui está. Então, nós temos como fazer uma automatização disso. Então, eu vou selecionar aqui o meu título, só para mim não ter que escrever ele de novo, tá? Porque já foi digitado aqui, né? Quando a pessoa que vai digitar o texto já sabe como criar essa lista, ela já faz isso conforme vai inserindo as figuras. Evita, né, retrabalho depois. Como aqui o nosso trabalho já está digitado e via de regra, a gente está só colocando nas normas, então eu vou precisar automatizar isso daqui, mas já está digitado, para mim não ter que digitar de novo, eu vou copiar e vou colar lá no local onde eu vou automatizar. Então, nós vamos vir aqui, ó, na opção chamada referências. Dentro de referências, eu vou vir aqui na opção chamada inserir legenda. Quando eu acesso inserir legenda, observa que ele já me mostra lá a figura 1. Então, não necessariamente eu tenho que ter essa informação aqui. Eu posso ter só o nome lá da figura e depois ele já vai aplicando isso automático. Então, eu vou dar um espacinho para não ficar emendado, vou colocar um tracinho para poder manter a mesma apresentação que eu tenho lá, vou dar outro espaço e vou dar um Ctrl V para colar para não ter que digitar de novo aqui o pirâmide de Maslow.
O título aqui na parte onde está escrito figura, ó, se eu trocar aqui, igual eu falei para vocês, poderia ser uma tabela, sei lá, de repente lá uma equação. Então, o que eu escolhi aqui é o que ele vai colocar lá. Como no nosso caso é figura, eu vou manter a opção que ele já colocou. Quando eu dou um OK aqui, ele já gera para mim, tá vendo? De forma automática. Aí, esse que eu tenho aqui em cima eu vou deletar, porque foi eu que fiz, né, enquanto usuário ali, e eu vou deixar o que ele gerou automático. Só que daí ele vem com essa configuração pré-definida aqui do próprio Word. Eu vou fazer novamente a formatação, eu vou colocar lá na fonte Arial, eu vou colocar no tamanho 12, porque esse aqui é no 12 normal, eu vou tirar o itálico e eu vou aplicar a cor preta. Então, eu quero que ele mantenha isso aqui agora para todo o restante. Aí, eu não vou ter que ficar fazendo. Se eu tiver 50 figuras, eu tiver que repetir isso aqui as 50 vezes, é muita perda de tempo. Então, eu vou fazer só na primeira. Aí, a partir de agora, eu vou vir aqui nessa opção onde eu tenho os estilos aplicados. Eu vou clicar aqui na seta onde tem lá a opçãozinha mais. E lá no final eu tenho, ó, tá vendo? Legenda. Então, essa aqui até aparece lá no meu texto como se eu tivesse perdido o que eu fiz, mas não perdi não, tá? Vocês vão ver que já vai voltar ao normal. Então, essa aqui é a apresentação que o Word me oferece da legenda. Aí, eu vou clicar com o botão secundário aqui do mouse. Pode ver que já voltou lá agora a minha formatação. E eu vou falar para ele assim, ó, atualizar legenda para corresponder à seleção. Ou seja, pega essa seleção aqui que eu fiz, essa formatação, e aplica agora em todas as demais legendas que eu for utilizar nesse documento. Então, vou vir aqui, ó, atualizei. Agora, nós vamos fazer a próxima figura. Vou rolar aqui um pouquinho, ó, eu tenho aqui figura 2. Vou copiar de novo, tá? Só para não ter que digitar isso aqui lá de novo. Então, Ctrl C, vou lá em referências, inserir legenda. Ele já vem na ordem, tá vendo? Ó, figura 2. Vou dar o espaço, colocar o tracinho aqui, vou dar um Ctrl V. A apresentação do texto aqui já está diferente, né? Não tem mais aquele itálico, não está mais em azulzinho, ó, já está diferente, no mesmo formato que eu fiz a primeira. E eu vou dar um OK que vocês vão ver que ele já vai ficar, ó, certinho. Tá? Ah, mas se eu me confundir aqui quem que é o que foi colocado pelo programa e o que foi feito por mim. Se você observar, quando você seleciona o que você digitou, o 2 não está diferenciado. Ó. Quando você seleciona o de baixo, o 2, como ele está criando uma sequência, ele vem diferenciado. Porque se de repente eu inserir uma nova figura aqui no meio, entre a 2 e a 1, ele vai atualizar esses números. Então, é por isso que ele vem me mostrando ali, ó, eu sei que isso aqui foi o sistema que colocou. Então, eu vou apagar esse primeiro que eu tenho ali. Aí, aqui embaixo, o título não, né? A fonte também é lá no tamanho 10, porque ali ele tá acompanhando a formatação do texto, né? Que fica lá no 12. Aí, aqui, ó, quando eu mexi, ele acabou subindo. Deixa eu voltar ele aqui, dar um Enter. Pronto, ele ficou ali no cantinho certinho, ó. Então, tem lá a figura 2, vou para a figura 3. Nesse texto aqui, eu só deixei 3 figuras. Então, vou lá na figura 3, vou selecionar ali do mesmo jeito. Vou copiar, vou lá em referências, inserir legenda, colei, OK, vou apagar ali o primeiro e vou colocar a fonte aqui também no tamanho 10. Ó, então, aqui ficou prontinho. Agora, como que eu gero essa lista, né? Porque eu fiz, aí eu terminei, agora eu quero gerar essa lista lá no local que eu deixei vazio ali para ela. Então, vamos voltar lá no comecinho, onde nós já temos aqui, ó, a lista de ilustrações. Vou dar uns 2 Enter aqui para poder colocar ela ali para ter um espaço vazio. Vou lá em referências também. E aqui em cima, ó, tá bem pequenininho aqui na minha tela, mas vai aparecer para vocês ali, ó. Inserir índice de ilustrações. Quando eu clicar aqui, ele vai abrir uma janela, me mostrando mais ou menos ali como que vai ficar, né? Para mim ter uma percepção, a figura 1, o texto dessa figura, 2. Então, eu não preciso me preocupar em alterar absolutamente nada aqui. Eu simplesmente vou dar um OK. E olha que maravilha. Ele coloca para mim o título, tudo certinho, igualzinho já está aparecendo lá. E aqui na frente a numeração de páginas. Aí, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer a formatação agora disso daqui. Então, a minha lista, né, de ilustrações, eu vou voltar lá na página inicial, ela tem que ser centralizada, tem que ser toda em maiúsculo e tem que ser em negrito. Só reforçando, acho que eu comentei isso em algum vídeo mais para trás, um pouquinho ali do início que eu já gravei, mas todo título que não tiver numeração, que são sumário, essa parte de referências, a parte aqui de lista de ilustrações, depois vocês vão ver lá o resumo, todos os títulos que não tiver numeração, eles são centralizados, tá? Então, é tudo em maiúsculo, em negrito e também centralizado. E sempre tem que ter esse espaço aqui, uma linha vazia, né, entre o título e o restante ali do meu texto.
Aí aqui ele não manda para mim, ó, ele não coloca com a configuração padrão do meu texto, que é a fonte, é tamanho, espaçamento. Então tem que tomar esse cuidado para ajustar aqui também, ó. Então vou colocar lá a fonte Arial. O justificado ele já está. Vou colocar aqui no tamanho 12. E eu vou vir aqui e vou colocar o espaçamento de 1,5. Então, agora, essa configuração aqui está de acordo com o restante do meu texto. Se eu for lá e mudar a página da figura 1, por exemplo, ou excluir a figura 1, ele vai atualizar 2 para 1 e já atualiza a página ali também. Tá? Então, é por isso que é importante a gente criar ele de forma automática e não manual.